A próxima estrutura chama-se pilha ou stack, que já tem um princípio de funcionamento diferente, ou uma política de acesso, que é a política conhecida por LIFO, Last In, First Out. Ou seja, o último a entrar na estrutura vai ser o primeiro a sair. A gente pode compreender um pouco o uso da pilha como sendo uma estrutura em que eu sempre vou colocando algo em cima de outro. E na hora que eu quero retirar, eu tenho que começar retirando pelo que está em cima, porque eu não tenho acesso direto ao que está mais abaixo. Então tem que retirar sempre por cima. Notem que numa pilha a informação ela é inserida na estrutura por uma extremidade e ela é retirada da estrutura por esta mesma extremidade. Tá? Por isso que se consegue implementar uma estrutura que segue a política Last In, First Out. Vamos ver uma rápida simulação de como essa estrutura funciona. Inicialmente, a estrutura de pilha está vazia e nós vamos aqui começar a colocar elementos dentro dela e ver como ela se comporta. Tá? Aqui nós temos as operações que a pilha provê. Nós vamos falar disso com detalhes. A operação para inserir chama-se operação de push. Na hora que eu vou fazer o push do primeiro elemento, tá? Nós inserimos e esse elemento vai ficar, obviamente, em cima da pilha, porque não tem ninguém abaixo dele. E aí nós vamos continuar inserindo e notem que os próximos elementos eles vão ficando acima do anterior, tá? E na hora que nós queremos sempre ver algum elemento, inserir algum elemento, certo? Ele vai sempre estar entrando em cima da pilha, que nós chamamos de topo. Ou seja, novos elementos vão ficando numa posição chamada de topo da pilha, tá? Nessa simulação, a pilha ela tem um tamanho máximo 7 e já está completamente preenchida. Na hora que nós tentamos inserir um novo elemento, então nós temos aqui a mensagem de que a pilha já está cheia. Então é uma estrutura que possui um tamanho finito, tá? E ela tem uma forma de se comportar. Na hora que eu quero remover dessa estrutura, né, nós invocamos o método POP, que é o chamado método de remoção. Veja que ele removeu lá quem estava no topo da pilha, tá? E aí quem estava logo abaixo passou a ficar no topo da pilha. E aí essas sequências de pop vão acontecendo até que a pilha esvazia novamente, tá? O método pick aqui simplesmente ele olha para quem está no topo da pilha, mas não remove quem está no topo da pilha. Então é esse o funcionamento básico da estrutura de dados pilha. É relativamente simples compreender que a pilha ela é uma estrutura linear, tá? Então, nós temos aqui a stack, né, que é alguma estrutura de dados sobrejacente para armazenamento, e nela eu vou implementar, usando ela, eu vou implementar a minha estrutura pilha, que tem a política de acesso last in, first out. Tá? Então, nós temos aqui o topo da pilha, sempre vai apontar para uma última posição onde eu tenho um elemento inserido nessa pilha. Nesse caso daqui, o topo dessa pilha é o índice 6 do array que está por baixo, servindo como estrutura sobrejacente. No momento que eu executo uma retirada ou um pop da pilha, esse topo da pilha ele é decrementado. E aí eu passo a enxergar um novo topo que seria o 17. Embora o 3 continue lá, na hora que eu fizer uma outra inserção na pilha, o topo vai ser incrementado e o novo elemento vai sobrescrever o 3. Certo? As operações da pilha. A de inserir é chamada de push. Remover é chamada de pop. Para olhar o topo da pilha, tá certo? Nós temos a operação top, ver qual é o próximo elemento que será retirado, que às vezes é chamado de método pick, que ele olha quem é que vai ser retirado, mas não retira, certo? A estrutura pilha não faz sentido a implementação padrão dela ter os serviços de pesquisar e contém. Tá? Nada impede que esses métodos sejam implementados
em extensões de pilhas, tá? E também tem dois métodos que diz se a estrutura está vazia e se a estrutura está cheia. Lembrando que não é possível remover um elemento se a estrutura está vazia, se a pilha está vazia. Também não é possível inserir se a estrutura está cheia. Então, essas duas situações são situações em que a pilha ela deve retornar um erro, tá? Na hora que se tenta ou remover se ela está vazia ou inserir se ela está cheia. A pilha é uma estrutura muito usada em diversas situações. As aplicações básicas de pilhas são, primeiro, programas recursivos. Quando fazemos uso de recursão na programação, automaticamente por baixo o compilador sai criando um código que faz uso de uma pilha, em que o código de um escopo da recursão que precisa ser destrinchado em um escopo mais simples, ele entra automaticamente em uma pilha até que se chegue no caso base e aí toda a resposta é reconstruída retirando-se os elementos da pilha. Tá? Vou mostrar isso aqui, um exemplo com detalhes. O histórico de navegações de um browser também nada mais é do que uma sequência de ações armazenadas em uma pilha. E à medida que nós colocamos, nós vamos voltar, escolhemos a opção de voltar, ele vai pegando as que foram mais recentes. E também a ideia das ações que se fazem em diversas ferramentas, como editores de texto, editores de apresentação, em que nós precisamos voltar e utilizamos as teclinhas de Ctrl Z, em que ele vai desfazendo as ações de acordo com a ordem temporal inversa das ações que foram feitas, tá? Ou seja, a mais recente ele vai desfazendo. Aqui está um exemplo de uso automático de pilha. Então, tá aqui é a função fatorial definida. Fatorial de 0 é igual a 1, esse é o caso base. E o caso indutivo, fatorial de n é n vezes fatorial de n menos 1. Então, no momento que o compilador detecta esse código, ele gera um outro código, o código executável, que está pronto para poder utilizar uma estrutura de pilha. Na hora que começamos a executar, chamar esse código de fatorial, o que acontece é, primeiro, ele vai tentar calcular, por exemplo, o fatorial de 5, ver que é 5 vezes o fatorial de 4. Não tem o resultado do fatorial de 4, porque casou com a definição indutiva, que vai destrinchar em 5 vezes o fatorial de 4. Então, empilha o fatorial de 5, sabe que é calculado como 5 vezes o fatorial de 4, e aí parte para calcular o fatorial de 4, que também não está pronto e vai ser empilhado. Notem que o topo da pilha ele vai sendo modificado e à medida que vai se calcular o fatorial de 4, vê-se que é o fatorial de 3, vai se calcular também, e todo esse processo de empilhamento ele vai acontecendo até que se chega a uma expressão que no caso que fatorial de 1 é 1 vezes fatorial de 0, e o fatorial de 0 vai para o topo da pilha para ser calculado. Mas que o fatorial de 0, ele por definição é 1, casou com o caso base, e aí toda a resposta passa a ser reconstruída. Tá? Então, no lugar do fatorial de 0, substitui por fatorial de 1 na pilha, e aí vai se dando pop na pilha e construindo as respostas nos escopos anteriores da recursão, até que se chega aí ao valor de 5 vezes 24, que é 120, que é colocado lá na base da pilha. E por fim, para retornar o valor, a pilha esvazia novamente e tem-se o valor final do fatorial de 5 calculado. Tudo isso acontece automaticamente. O compilador é quem prepara o código para fazer uso da pilha baseado na definição recursiva da função fatorial. Em termos de implementação, nós definimos uma pilha como uma interface, é um tipo abstrato de dado. Tá? Então, possui o método push, que recebe um elemento. Notem que a pilha ela pode guardar qualquer elemento aqui, por isso que é um parâmetro, recebe um parâmetro t, e ela tem aqui o push dela, ela pode levantar uma exceção de overflow, que é uma exceção específica
que é mostrada aqui, uma exceção de negócio da pilha. Tá? Tem o método de pop, que também pode levantar uma exceção caso tente se remover algo de uma pilha que está vazia. O método top, que retorna um T, mas não remove, simplesmente mostra quem está no topo da pilha. Tá? O exempt, que diz se a pilha está vazia, e o isFull, que diz se a pilha está cheia. Tá? Então, recapitulando, o push insere um elemento, o pop remove e retorna um elemento, o top simplesmente olha, e o exempt e o isFull dizem se a pilha está cheia ou vazia. Com relação à implementação concreta da pilha, pode-se fazer de diversas formas. A forma mais natural é utilizar uma estrutura linear sobrejacente, ou seja, eu vou definir uma implementação da minha pilha, ela vai implementar a minha interface stack e ela tem por baixo, ou como estrutura sobrejacente, um array de objetos que é do tipo T. E ela tem um inteiro para ser o topo da pilha. Então, na hora que eu vou criar a minha pilha, eu passo o tamanho e ele prontamente já aloca aqui o array interno, tá? O array sobrejacente, que ele vai alocar como um novo array de object e fazer um cast para o tipo T. E o topo da pilha começa com -1. Isso está indicando que a pilha ainda está vazia, não tem ninguém dentro dela. E aí, o método push é só implementar o método push, o método pop, o top, o exempt e o isFull, certo? Seguindo a política dos métodos e respeitando as exceções que devem ser levantadas. Então, push, na hora que ele vai inserir o elemento, ele precisa verificar se a pilha isFull primeiro. Se ela isFull, deve voltar uma exceção. Se não, deve realizar toda a lógica de inserir lá no array. E a ideia desse top é sempre apontar para a última posição onde tem um elemento guardado. E nesse caso, o limite ou o tamanho da pilha vai ser o tamanho do array que foi alocado no seu construtor. Está aqui a implementação em pseudocódigo desses métodos. Para verificar se uma pilha está vazia, ele olha para o topo. Certo? Se o topo for 0, ele retorna true, caso contrário, ele retorna false. Certo? Isso daqui é uma questão de design, tá? Porque esse código considera a pilha indexada de 1 até n. No caso da implementação em Java, o top começa com -1. Então, esse exempt, esse stack empty aqui, precisaria de uma adaptação para o caso real com Java, o caso concreto com Java, que seria, se o topo for igual a -1, ele retorna true, se não, retorna false. Já o push, você vai inserir um elemento x na pilha S. Primeira coisa que você vai fazer é incrementar o topo da pilha, depois você vai usar o topo para poder indexar a pilha e colocar o elemento x lá dentro da estrutura. No caso do pop, se a pilha está vazia, ele retorna aqui um erro de underflow. Tá? Se não, ele pega o que está no topo da pilha, decrementa o topo da pilha, tá? E vai usar o valor anterior que estava lá na estrutura para poder ser retornado. Você poderia implementar primeiro, pega o que está lá no topo da pilha, guarda numa variável auxiliar, decrementa o topo da pilha, depois retorna a variável auxiliar. O que é importante notar é a complexidade desses métodos de pilha. Pilha é uma estrutura bem eficiente, tá? Em que os métodos delas são todos em tempo constante. Tá? Todos os métodos da pilha devem ter o tempo constante, pelo próprio princípio de funcionamento da pilha, a política dela, que ela implementa. Okay? Bem, existe uma classe já pronta no framework de collections que já implementa uma pilha, que é chamada interface DQ, que ele recebe, ele é uma estrutura que recebe um parâmetro. Tá? Então, você tem aqui o método push, ele pode ser chamado como sendo o addFirst dessa estrutura DQ. Tá? Então, você sempre chama o addFirst, que você vai colocando sempre no início.
No início, ele automaticamente vai empurrando todos para lá e você vai sempre tendo em mente que o topo fica sempre no início. Na hora que eu quero dar um pop, tá? Eu chamo o Remove First para poder implementar realmente a política da pilha. O último a entrar, se ele entra no início, vai ser o primeiro a sair, então retiro também no início. E o pick, que ele vai olhar quem está lá dentro da pilha, o próximo a sair, certo? O topo, mas não vai remover, simplesmente chama-se o pick first. Então, toda a lógica da pilha pode ser, a pilha na realidade ela é implementada pela interface DQ. Basta apenas saber que métodos corretos utilizar dessa classe, dessa interface DQ, que tem diversas implementações, tá certo? A normal que pode se usar normalmente mais utilizada é o Array DQ. Existe também uma interface stack de Framework Collections, mas não se usa mais essa interface, tá certo? Utiliza-se a interface DQ. Tem uma série de coisas que foram deprecated na interface stack e também o framework evoluiu para o uso de novas estruturas.